Não. Só se ele entrou na sala errada. Não, eu mandei para ele. Ah, tá aqui já. Você libera o microfone dele? Vou liberar aqui. Na verdade, é ele que tem que liberar, né? Eu só peço para ativar, não é isso? Isso. Pronto. Tá aí. Bem, boa noite. Boa noite. Bom, gente, são 19 horas e 1 minuto. Vamos começar em tempo hoje. Boa noite a todos de novo. Sejam bem-vindos novamente, depois da palestra de ontem, que a gente falou sobre a atuação do judiciário na democracia. A gente recebe hoje o professor Marcelo Teodoro, meu professor na UFMT, professor do Alexandre Calejas, e o Calejas ontem comentou, do senhor, professor Marcelo, comentou das discussões no tema que havia tido nas suas aulas. Temos aqui também, pelo menos que eu saiba, o Matheus Molina e o Evandro, que também são alunos aí ou vão ser no mestrado, alunos do professor Marcelo. Seja bem-vindo, professor. Falo aqui em nome dos procuradores, em nome da associação. Um prazer ter você aqui, trazendo a sua vertente acadêmica, mas também profissional, e com a sua veia crítica, que é muito apreciada por nós. E hoje, para os colegas, a ideia é que a gente faça uma sequência que a gente termine hoje a nossa sequência de direito constitucional, digamos assim. A gente começou com uma palestra de abertura do Ulisses, depois veio uma série de constitucional, né, com o Saul, o André Molina e hoje o Marcelo Teodoro. Semana que vem a gente pula um pouco do direito constitucional, mas hoje acho que a gente consegue encerrar. E o tema do professor é a repartição constitucional de competências, que é um tema que a gente já discutiu um pouco nas últimas aulas e provavelmente vai ser... vamos conviver com ele toda a nossa carreira, né? Na nossa atuação. O professor Marcelo Teodoro é doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, com a tese A Política de Patentes de Medicamentos e o Direito Fundamental à Saúde. Cursou mestrado também lá no... mestrado e graduação na Universidade Federal do Paraná, né, professor? E realizou estágio de pós-doutoral também lá na Universidade Federal de Santa Catarina. É professor aqui da UFMT e foi professor do Calejas, e agradeço por ter aceito o nosso convite, professor, e deixo a palavra para o senhor, tanto a palavra quanto a organização daqui em diante. Você é o dono do nosso espaço virtual. O seu público, para você ter conhecimento, acho que eu não te disse isso, é formado por procuradores, em geral, procuradores do Estado, procuradores da Assembleia, procuradores do município, e também por acadêmicos. Talvez você veja aí alguns alunos seus da UFMT. Temos os estagiários da PGE que também estão aqui, deve ter algum aluno seu por aí. Então, com esses avisos, eu passo a palavra para você e te deixo bem à vontade, tá? A gente está entre amigos. Bom, então, boa noite, todos estão me ouvindo bem. Eu estou usando o fone por conta do eco, mas isso também me atrapalha no retorno. De qualquer maneira, acho que se estão me ouvindo bem, eu vou prosseguir. Bom, então eu quero inicialmente cumprimentar, e não sei se está aí, mas cumprimentar o Dr. Francisco de Assis da Silva Lopes, que é o Procurador-Geral do Estado, também cumprimentar a doutora Gláucia, presidente da Promate. Quero cumprimentar, em especial, e agradecer o convite, o Leonardo Vieira de Souza, como ele já disse aqui, meu aluno no mestrado, e aluno não é ex-aluno, é sempre, na verdade, hoje, parceiro de pesquisas também. Então, Leonardo, agradeço muito o convite, e, em especial, o fato de estar podendo falar nesse seminário, ao lado de tanta gente brilhante, numa escola que leva o nome do professor Carlos Antônio Almeida Mello, Carlão, que foi procurador do Estado de Mato Grosso e que nos deixou precocemente em 2004, mas foi professor da cadeira que hoje ocupo lá na Universidade Federal de Mato Grosso, Direito Constitucional,
que curiosamente eu conheci lá em Curitiba, quando eu era professor de Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica, e ele estava no congresso. Nós acabamos nos conhecendo, saímos numa roda de amigos, entre eles, inclusive, o professor Gomes Canotilho, o professor Jacinto Coutinho, entre outros, a professora Velãs, de Portugal, e fizemos uma breve amizade. Infelizmente, quando eu cheguei, quando eu nem tinha ideia de vir morar em Mato Grosso. Quando cheguei aqui, já soube do falecimento do professor Carlão. E agora tive a ideia de fazer uma homenagem ao professor Carlão através de uma obra coletiva, a qual convidei vários colegas lá do Paraná, Clemerson Cleve, o professor Jacinto Coutinho, o professor Edson Fachin, que hoje é ministro, Luiz Edson Fachin, professor Avelãs, lá de Portugal. Todos eles já aceitaram de pronto, e também alguns colegas aqui de Mato Grosso, que também foram colegas do Carlão, entre eles o professor Marcos Prado Albuquerque e o professor Tavoloni, também procurador do Estado. Essa obra, o edital vai ser lançado daqui a uns dias, mas ela já conta, antes mesmo do edital lançado, com todos esses expoentes que se prontificaram a contribuir com essa obra. Então, fico muito feliz de estar falando na Procuradoria do Estado em relação à Apromate e especialmente na escola que leva o nome do Carlão. Então, quero cumprimentar também o Rogério Galo, que eu não sei se está aí, mas foi meu aluno lá no mestrado, o Alexandre Calejas, estou vendo o Hugo aqui, que foi meu aluno, e tantos outros que o fato de começar a nominar pode me trair aqui. Então, portanto, sintam-se todos abraçados, cumprimentados, nesses tempos diferentes, né? Essa plataforma acaba, ao mesmo tempo que nos distanciando fisicamente, nos aproximando. Talvez a gente nunca tivesse tantas oportunidades de ouvir e trocar informações com diversos colegas, como estamos tendo nesses tempos, através dessas atividades à distância, que, ao mesmo tempo, encurtam distâncias pelo modo da webinar. Bom, então, o tema que me trouxe hoje aqui para conversar um pouco com vocês, e a dinâmica, eu pensei em dois tipos de dinâmica. Um era como são as aulas lá no mestrado ou mesmo na graduação. Mas aí conversei até sobre isso com o Leonardo, mas entendi que ficaria bastante enfadonho a gente fazer uma sequência com o data show e passando para e passo a cada tema como se fosse algo que a maioria de vocês, se não todos, já não conhecem tão bem ou melhor do que eu sobre o tema. De qualquer maneira, eu proponho que nós façamos um diálogo a partir de alguns elementos que eu vou expor e tão logo a gente termine, que a gente possa realmente, e aí sim, como disse o Leonardo, exercendo essa nossa veia crítica, essa nossa análise um pouco mais contundente sobre os tempos que estamos atravessando agora do ponto de vista do direito, a gente possa trazer alguma luz para esse tema que foi escolhido, que é a repartição de competências da Constituição Federal nos tempos de pandemia, que deveria ser algo relativamente simples, mas que se tornou um imbróglio jurídico que faz parte daquilo que a gente chamava de judicialização, ou seja, esse tema da judicialização não é novo, mas nós não esperávamos que um assunto como a repartição de competência federativa se tornasse, exatamente no momento em que nós mais precisamos da união de esforços dos entes federativos, se tornasse nesse imbróglio jurídico que, de fato, se tornou. Muito bem. Então, como todos sabem, a ideia do Estado federal, ou do Estado federado, a ideia moderna desse Estado federal, ela é recente, ela
ela aparece, se não exclusivamente, mas com mais destaque, em 1776, quando na independência das 13 colônias em relação à Inglaterra, até para uma questão de autodefesa, há uma união desses estados e nós temos uma série de estudos feitos e reunidos no caderno chamado Federalista, né, que foi traduzido no Brasil como O Federalista. São várias lições que defendem exatamente essa ideia da unidade ou da união, mas lembrando que nesse modelo norte-americano isso se dá de uma forma centrífuga, ou seja, nós temos, de fato, 13 estados que se pretendiam independentes, mas que se reúnem, e depois, hoje nós temos 50 lá, mas que depois mantêm e salvaguardam aquela autonomia mais intensa em relação ao poder central. Então, ainda que haja um comando, que isso faz parte, é característica do Estado Federal, o modelo norte-americano é um modelo que preserva essa autonomia acentuada do chamado Pacto Federativo. Enquanto que no Brasil esse fenômeno ocorre de maneira diversa. A gente sabe que a independência do Brasil em relação aos Estados Unidos apontava para um modelo de unidade, um modelo de centralização. Ainda que a gente pudesse falar em alguma descentralização administrativa, não se falava, não se pensava em descentralização política. E, portanto, nós temos aí uma ideia centrípeta, ou seja, nós temos uma divisão de cima para baixo, ou seja, a Constituição de 1891, a chamada Constituição Republicana, a primeira Constituição republicana no Brasil, ela vai estabelecer os chamados Estados Unidos do Brasil. A gente teve aí uma inspiração muito grande no modelo americano para nosso texto constitucional, mas ela, na verdade, impõe essa divisão, essa descentralização também política e essa divisão em Estados-membros. E aí, ainda falando em inovações constitucionais, em 88 você expressamente inclui os municípios como entes federativos no texto constitucional, embora já houvesse uma personalidade jurídica em relação a eles, expressamente eles constam em 88 como municípios. Só para a gente relembrar, alguns traços que marcam o Estado Federal é exatamente a ideia da soberania do poder central, soberania do Estado, e a autonomia que se reflete na capacidade de autogestão e autoadministração dos estados ou dos demais entes federativos. Aqui a gente, lembrando do artigo 1º da Constituição, vai falar em estados, membros, Distrito Federal e municípios. Então, essa capacidade de auto-organização, de autogestão financeira, de reprodução dos poderes, na verdade, das funções do Estado. Então, você vai ter, pelo princípio da simetria, uma reprodução do poder legislativo, judiciário e executivo nos estados e do poder legislativo e executivo nos municípios. Enquanto que no Distrito Federal, você cumula uma forma híbrida dessa divisão de poderes. Então, se a gente tem essa reprodução, a gente fala, obviamente, que existe essa autonomia. Também a necessidade da existência de um órgão, no nosso caso, o Senado Federal, que abarque a vontade individual e essa vontade individual faça-se presente na vontade geral. Veja, o nosso sistema federativo, como eu disse, e aí o professor Dirceu Torrecilhas, lá da USP, que foi meu examinador no doutorado, ele tinha uma obra bem singela, mas bem objetiva, que se chamava Federalismo Assimétrico. E asseverava exatamente essa questão. Se nós falamos em um federalismo brasileiro à sombra do federalismo americano, é preciso reconhecer que ele é assimétrico. Nós temos e quem trabalha na advocacia pública estadual, como é o caso de grande parte de quem
nos está ouvindo hoje sabe dessa concentração de poder central, de poderes da União, e isso tanto no âmbito legislativo, quanto no âmbito da arrecadação orçamentária. Se o Galo tivesse aí, ele podia nos dar uma aula sobre isso, para dizer da dificuldade em relação aos recursos chegarem de forma temporal, de forma justa, para os estados e para os municípios. De qualquer maneira, esse federalismo está previsto e ele precisa de uma representação dessa vontade a ser ouvida no Poder Central. E isso se faz no plano legislativo através do Senado Federal. Como a gente estudou lá atrás, a Câmara dos Deputados representa a população, enquanto que os estados membros compõem a representação no Senado, de forma paritária, no segundo caso, de forma proporcional, no caso da Câmara dos Deputados. Então, essa de trazer uma certa isonomia, independente do tamanho e da riqueza de um estado em relação ao outro, ela de alguma maneira, contemplada a partir do Senado Federal. E muitos que criticam o federalismo brasileiro afirmam que isso, obviamente, não chega à questão municipal. Hoje nós não temos essa garantia de representatividade da vontade particular dos municípios na vontade geral da União. Isso não é demonstrado. Alguns propõem, por exemplo, no sistema de representação, um voto distrital como uma forma de, pelo menos, mitigar essa subrepresentação. Tá? Então, mais um elemento, não é o último, mas é um elemento importante, a existência de um órgão que assegure esse pacto federativo. E aí, no nosso caso, o Supremo Tribunal Federal, para dirimir exatamente esse conflito dessa repartição de poderes, que de fato é o que acontece, de forma vertical. Ou seja, a gente sabe da repartição das funções do Estado de forma horizontal, poder executivo, legislativo e judiciário, mas nós temos também essa dimensão de repartição de poderes entre os entes federativos, que nós chamamos na Constituição de repartição de competências, né? Nós vamos chamar isso de repartição de competências. Também não é demais lembrar, né, que a Constituição, já no seu artigo 1º, fala da República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, e o artigo 60, parágrafo 4º, estabelece que essa união é indissolúvel entre estados, municípios e Distrito Federal, é cláusula pétrea, ou seja, não é passível de retirada da Constituição. Portanto, a federação é um princípio fundamental da nossa República. Essa forma de Estado não pode ser alterada, ou não pode ser, desculpe, alterada pode, ela não pode ser retirada, nem naquilo que a gente conhece como mais comum, que é a secessão, aquela ideia do Sul é meu país, ou coisa que vale, que são esses arroubos que de vez em quando acontecem, mas também ela não pode ser descaracterizada pela invasão ou esvaziamento das competências. Então, o papel do Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição e como elemento essencial para garantia desse pacto federativo, está ligado diretamente a essa mediação, né, desse possível conflito de competências, porque na medida em que se esvazia a competência de um ente federativo, você destrói a base do pacto federativo. Então, retirar, suprimir, impedir que, dentro daquilo que foi expresso na Constituição, algum dos entes federativos possa exercer plenamente as suas competências de fato, atentar contra uma cláusula pétrea. Então, quanto a isso, não há dúvidas, não há discussão, pelo menos do ponto de vista dogmático. A gente vai ver que há discussão, sim, do ponto de vista pragmático ou jurisdicional. Pois bem,
Então, essas são algumas das bases. E aí, a Constituição tratou de apresentar um modelo de repartição dessas competências, que a gente trata muito nas aulas já de graduação e que tanto parecem acomodar ou, de fato, explicitar de forma bastante clara quais seriam essas atribuições. Em tese, não deveria haver muitas dúvidas, mas a gente vai perceber que só o que ocorre são dúvidas. E aí eu gostaria de, primeiro, pedir licença, eu sei que muitos já dominam isso tranquilamente, mas de forma talvez um pouco didática, talvez até um pouco maçante, mas fazer puxar pela memória quais são essas competências. A gente vai lá para a Constituição, no artigo 21, e começa a tratar lá sobre a competência que a gente chama de competência material ou substantiva, ou seja, compete exclusivamente à Constituição, à União. E a Constituição faz dessa maneira, tratando a princípio da União, depois partindo para os municípios e residualmente aos estados. E quando ela diz que compete exclusivamente à União, exclui, portanto, os demais entes federativos. Essa competência exclusiva está prevista no artigo 21, e eu adianto para vocês que há uma leitura nesses tempos de pandemia, especialmente a partir da Lei 13.979 de 2020, que foi essa lei que estabeleceu as regras que a União previu, e depois a MP 926 e 927 para o combate à pandemia, embora a lei não fale em estado de calamidade, lá no artigo 21, inciso 18, é feita a leitura de que compete exclusivamente à União regular ou atuar, eu vou ler exatamente para vocês o dispositivo, planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente secas e as inundações. O Constituinte não estava ainda prevendo a Covid-19, mas está lá em calamidades e tal. Depois o decreto legislativo número 6, se não me engano, vai falar em calamidade. Mas, enfim, o fato da União se arvorar nesse artigo, de alguma maneira, permite ela fazer a sua sustentação em relação a esse conflito de competência. Mas, veja, aqui nós estamos falando em competências substantivas. Ninguém disse, nem no Supremo, na DPF 672, nem na DI 6341, que a União não deva comandar, capitanear, essa é a palavra certa, o país nesse tempo de calamidade. Essa é uma atribuição quase que lógica, que o comando deveria pertencer, de fato, à União, ela deveria estar à frente desse combate à pandemia. Muito bem. Essa é uma informação apenas e, conceitualmente, nós temos, então, que a competência exclusiva da União exclui, portanto, os demais entes, portanto, ela é uma competência que precisa depois também ser interpretada sistematicamente quanto a essa questão do combate à pandemia, mas o comando, materialmente em relação à crise, competiria inicialmente à União. Nós temos a competência privativa, prevista no artigo 22, que, nesse caso, já se trata de uma competência de natureza legislativa, e aí também chama atenção para outro ponto, e eu estou adiantando para depois a gente discutir melhor, mas arguído pela AGU em relação a esse exercício da competência legislativa, que é a questão da primazia da União em legislar sobre trânsito e transporte. Então, houve um questionamento exatamente em relação a transportes intermunicipais e interestaduais e essa possível primazia da União nessa questão legislativa.
Adiante, a gente vai para os dois pontos mais polêmicos. A questão da competência comum. Sempre que eu dou aula para meus alunos, eu digo, olha, essa é aquela competência do deixa para mim que eu deixo para você e ninguém faz, né? A ideia sempre foi essa, né? Quando a gente fala que compete a União, Estados, municípios e Distrito Federal, só para vocês verem, a gente não vai fazer brincadeira aqui, mas lá na sala de aula a gente acaba brincando. Vocês imaginem quando eu digo para os entes federativos que a competência da União proteger as obras e o patrimônio de valor histórico, artístico, cultural, os monumentos, as paisagens e os sítios arqueológicos. Isso custa dinheiro. Se eu puder passar essa bomba para o Estado, se o Estado puder passar para a União, está todo mundo querendo se livrar. Isso só dá trabalho. E assim sucessivamente. Mas essa pandemia trouxe algo curioso. Ao ler o artigo 23, inciso 2, cuidar da saúde, assistência pública, proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. E também, em alguma medida, o artigo 23, inciso 9, promover a construção de moradias, a melhoria de condições habitacionais, mas especialmente saneamento básico. Então, cuidar da saúde, cuidar do saneamento básico, essas questões que exatamente se aproximam daquilo que a Organização Mundial da Saúde recomenda que todos os países façam. De repente, isso criou um debate político entre os entes federativos. A União passou a traçar algumas diretrizes, os estados passaram a traçar outras diretrizes diametralmente opostas, os municípios, por seu turno, também quiseram resgatar algum protagonismo e ninguém se entendeu. Então, aquilo que não era de ninguém passou a ser de todos e, ao mesmo tempo, cada um remando para um lado. É como se tivesse aí, dentro de um caiaque, 3 pessoas, cada um remando para um lado e, obviamente, que nós começamos a andar em círculo. Ninguém sabia para quem atender. E veja, nós estamos falando aqui de uma competência material. E aqui os doutrinadores costumam chamar isso, essa disposição da competência comum, do princípio do federalismo cooperativo. Vamos lá. Princípio. Princípio é uma praga no Brasil, agora tudo é princípio, né? O Lênin Streck tem um problema aqui. Estão me vendo? Opa. O Lênin Streck costuma criticar o panprincipialismo, né? Bom, na verdade, a ideia desse federalismo cooperativo é dependida do próprio texto constitucional. Diz, olha, são competências comuns, vocês se ajudem mutuamente e vamos todo mundo fazer o bem comum. Você imagina falar isso num Estado da dimensão como é o Brasil, com todas essas características de cada região, e aí se a gente for descendo características de cada estado, se a gente for descendo características de cada município, a gente pode ver que nós chegamos hoje, fiz questão de anotar aqui, a 67.964 óbitos. 67.964, 68 mil óbitos. E nós vamos ver que nós tivemos momentos de pico maior, iniciando pela região Nordeste, região Norte, depois região Sudoeste, agora está chegando aqui com toda a força no Centro-Oeste, no Sul, e nós não temos uma simetria dessa evolução do contágio do vírus. E, portanto, se nós não temos isso, nada mais lógico do que haver, de fato, uma descentralização em relação à aplicação das medidas necessárias e importantes para o combate. Mas isso tudo sob um comando. Veja, não é contraditório falar em comando da União, comando central, e descentralização.
não há essa contradição. Não poderia ou não deveria haver essa contradição. Mas isso foi parar no judiciário. Então, o artigo 23, inciso 2, vai exatamente prever que haverá ou deverá haver uma coordenação, uma atuação conjunta para a proteção da saúde do saneamento básico, 23, inciso 9, e, portanto, nós estamos falando aí da chamada competência comum, que é uma competência, reitero, substancial, competência para atuar, para agir, para tomar ou para realizar atos. Muito bem. Prosseguindo ainda dentro da nossa repartição constitucional de competências, nós vamos chegar no artigo 24. E aí a gente volta para a competência legislativa. O 22 fala de competência legislativa, agora o 24 fala de competência legislativa. E o artigo 24 é bastante emblemático, porque ele fala, compete concorrentemente a União, Estado, Município, Distrito Federal, e aí a gente vai lá para o inciso 12, e aí permito novamente a fazer essa leitura. E no inciso 12, do artigo 24, a Constituição diz o seguinte: compete concorrentemente legislar sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Bom, aí você vai para os parágrafos do artigo 24. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limita-se a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º. A competência para legislar não exclui a suplementar dos Estados. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, o Estado exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Bom, falamos da União, falamos dos Estados e dos municípios. Aí você vai lá para o artigo 30 da Constituição e vê que aos municípios resta a competência para os interesses locais, legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que lhe couber. Pois bem, então vamos lá. Se a gente ir ao artigo 25, no parágrafo 1º, diz que compete também aos estados a chamada competência residual, ou seja, tudo aquilo que não estiver expresso para a União e para os municípios também pode ser exercido pelos estados. Então, nesse sentido, voltando aqui para essa análise, o Poder Central resolveu, a partir da Lei 13.979, estabelecer algumas concentrações desse combate à pandemia no plano legislativo nas mãos da União, seja em relação à definição, por exemplo, de atividades essenciais, seja na definição referente à mobilidade urbana, a questão dos isolamentos, seja até mesmo em assuntos como a transporte de pessoas e de medicamentos. Pois bem, isso foi levado ao Supremo Tribunal Federal em duas grandes ações, pelo menos duas delas mais significativas. A ADI 6341, que foi de relatório do ministro Marco Aurélio, que foi proposta pelo Partido Democrata Trabalhista, o PDT, e a DPF 672, do ministro Alexandre de Moraes, proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil. Nós tivemos, nesse meio tempo, também uma DPF, a 669, essa foi rapidamente resolvida também, que tratava-se de uma campanha até copiada de um dos estados da Itália que mais errado agiu em relação ao isolamento social, que era a campanha O Brasil Não Pode Parar, se não me engano, lá era Milão Não Pode Parar, eu não sei se exatamente era nesse sentido. Essa, de plano, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que a campanha era absolutamente contraditória com tudo aquilo que se pregava em relação às regras da Organização Mundial da Saúde. Mas o que diziam essas duas decisões, basicamente? Nenhuma delas, ao contrário do senso,
não só do discurso do chefe do Executivo Federal, quanto também por boa parte da imprensa, que acabou interpretando equivocadamente a própria decisão, nenhuma delas excluiu, isso é muito importante, excluiu competência da União. Uma outra questão importante é que nenhuma dessas decisões criou competências para estados e para municípios. Eu acompanhava o noticiário há um mês atrás, mais ou menos, e verificava a seguinte matéria, que determinada medida a ser tomada por um estado estava respaldada na decisão do Supremo Tribunal Federal, que atribuiu ao Estado membro essa competência. E aí eu vi depois uma entrevista com o ministro Alexandre de Moraes, que se defendeu, disse, olha, eu não atribuí nenhuma competência a Estado ou município. Quem que fez isso foi a Constituição. Então, voltem lá, leiam a Constituição e vejam exatamente o que ela diz em relação à competência legislativa concorrente, ao que ela diz em relação ao interesse local e interesse material. E depois eu lendo os votos, um deles há um destaque do ministro Fachin exatamente nesse sentido. Se não me engano, é na DI 6341, onde ele diz claramente, olha, a competência da União está assegurada, mas assegurada em que sentido? No sentido da proteção em relação à saúde pública, conforme orientações da Organização Mundial da Saúde, conforme orientações do próprio órgão técnico do governo federal. Então, na contramão daquilo que se espera em relação ao comando central para combate à pandemia, o Supremo Tribunal Federal atendeu exatamente aquilo que se esperava, ou seja, olha, União, você pode, inclusive, ampliar as medidas restritivas. Você pode, como de fato, em algum momento foi feito, bloquear a entrada de estrangeiros no país para que estivessem contaminados. Você pode alocar recursos para os estados e municípios, pode centralizar a compra de equipamentos para baratear esse custo. Então, tanto ações materiais quanto legislativas que ampliem a defesa e proteção da saúde pública estão asseguradas. Mas o que disse o Supremo Tribunal Federal nas duas decisões? Ora, ao mesmo tempo, eu não posso retirar dos estados e municípios gestões motivadas, e aí, para evitar excessos, essas decisões, isso ficou assente também nos dois julgados, que essas decisões deveriam estar respaldadas em dados técnicos que impusessem restrições no âmbito local que fundamentassem no combate à pandemia. Ou seja, eu não posso, através da União, desautorizar medidas regionais, no caso dos estados, medidas locais, no caso dos municípios, que se voltem para a proteção daquela população que está naquele seu território, que está ali sofrendo na ponta os efeitos da contaminação. Então, quando o governo federal, por exemplo, amplia a relação de atividades essenciais, só um exemplo aqui, colocando salões de beleza, agora eu esqueci, buffets, eu não me lembro qual era a outra, academias de ginástica, como atividades essenciais, quem tem que avaliar, de fato, se isso serve, entre aspas, de acordo com a realidade daquele momento no estado ou no município, são as autoridades mais próximas da população. Então, quando o prefeito diz, olha, aqui no meu município não vai abrir academia, porque o índice de contaminação suplanta a nossa capacidade de enfrentamento da doença em relação aos leitos de UTI. É uma fundamentação absolutamente válida e que vai se manter acima da eventual decisão ou da vontade do chefe do executivo.
Agora, se o chefe do executivo disser, olha, eu estou canalizando para o município que está com deficiência no atendimento da população, mais recursos do que para outro município, a partir de uma fundamentação válida, essa ação do executivo é perfeitamente amparada, inclusive está expressamente prevista na Lei Geral de Combate à Pandemia, a Lei 13.979. Então, ninguém retirou competências da União e tampouco se atribuiu novas competências em razão da pandemia para os municípios. O que se aplicou foi, de fato, a Constituição. Aqui também, uma outra questão é que o Sistema Único de Saúde já é um exemplo, no caso da competência comum, de organização, dessa vez amparada, inclusive, por lei, né, de como funciona essa ideia do federalismo cooperativo. Já muito, desde 1990, a partir da previsão do artigo 200, o próprio legislador tratou de designar as diversas tarefas, a maioria delas concentradas nos estados e nos municípios. Então, voltando aqui à nossa atividade, enfim, quem atua aí na Procuradoria sabe exatamente do que eu estou falando. A responsabilidade dos Estados-membros na questão da saúde é muito clara, é bastante ampla e está prevista não só na Constituição, mas também através de legislação especial. Então, se eu tenho esse tipo de experiência dentro da nossa atividade corriqueira em relação à saúde, não será diferente nos tempos de pandemia. Então, não há necessidade, não há sentido nessa grita que ocorreu e nessa necessidade de interferência do Supremo Tribunal Federal em assuntos que deveriam ser lógicos, que deveriam ser básicos, que deveriam ser muito claros. Então, só para exemplificar aqui, uma das decisões lá do STF diz exatamente o seguinte: no exercício dessas competências normativas e territoriais, os estados e municípios poderão tomar medidas administrativas como isolamento de quarentena, desde que motivem razoavelmente os seus atos atentos ao princípio da proporcionalidade. A teoria dos motivos determinantes, a validade de todo ato administrativo depende da indicação dos motivos de fato de direito que autorizem a sua prática. Eu não posso utilizar eventuais desvios de finalidade que são, infelizmente, cometidos por alguns maus gestores, sejam municipais e, em alguns casos, estaduais, para justificar esse impedimento do exercício da competência. Aliás, talvez se a União tivesse, de fato, exercido plenamente a competência que lhe era própria e que deriva da Constituição, muitas dessas situações não estariam hoje ocorrendo. Eu digo, por exemplo, aí sem conhecimento de causa, porque não sou gestor nem advogado da gestão pública, mas eu digo, por exemplo, a capacidade maior de negociação da União na compra de insumos para o aparelhamento dessas unidades de saúde que vão receber aqueles que estão sofrendo dessa doença. Então, quando você delega, você, na verdade, se omite e acaba restando também por possibilidade constitucional aos estados e municípios terem que tomar frente dessas negociações e aquisições, nós temos essa sujeição, não só em relação à questão da corrupção, que é algo reprovável, mas às vezes até mesmo dessa espécie de chantagem do mercado que se coloca em uma espécie de aproveitamento da situação que se encontra. De modo que até mesmo alguns gestores temem fazer essas aquisições
sob pena de depois serem responsabilizados. Então, nesse quadro todo, o que me parece que fica muito claro é o seguinte: a Constituição e a legislação dão algumas respostas muito claras. Não há, ou não deveria haver, um enfrentamento entre os entes federativos, como de fato ocorreu, está ocorrendo nesses 3 meses. Eu recomendo também, embora não tenha sido um exemplo inicialmente, mas uma leitura de um artigo do professor Valério Mazzuoli sobre a comparação do combate à pandemia na Federação Italiana e na Federação Brasileira. E ele faz exatamente essa análise de como lá, a partir de um determinado momento, houve essa espécie de unidade, de concentração de esforços, algo que aqui não ocorreu, algo que aqui se dividiu e que nós, de fato, transformamos uma atuação no momento de calamidade numa grande arena de disputas políticas e de busca de protagonismo. Agora, só para encaminhar também já para o final, eu imagino, e aqui já é um exercício de futurologia, que nós teremos um fenômeno ao contrário, ou seja, depois que isso passar, ou quando isso estiver passando, haverá uma espécie de negacionismo de competência, ou seja, cada um dos entes federativos, e isso inclui a União, vai tentar dizer que não era da sua alçada aquele tipo de atuação. Isso é uma leitura, não é um fato ainda, mas me cobrem daqui a algum tempo se nós não veremos esse fenômeno, as pessoas, os entes federativos recorrendo aos tribunais para dizer que não era da sua alçada ou que não era da sua competência determinada atuação. Então, nós precisamos rever, aproveitar essa experiência triste que nós tivemos e rever o nosso pacto federativo. Muitos autores dizem que já passou da hora de refundar a Federação Brasileira. Não é culpa da Constituição, mas a Constituição pode ser aprimorada nesse sentido, para que isso fique mais claro e que a gente não fique apegado a conceitos tão vagos como esse do federalismo operativo ou da ideia de assimetria do Pacto Federativo. Então, em linhas gerais, obviamente que o debate é muito mais amplo do que isso, muito mais há que se emergir muito mais sobre isso, mas em linhas gerais, a apresentação, pelo menos, do tema seria essa. Eu agradeço e fico inteiramente à disposição, mas também para ouvir vocês, porque eu tenho certeza que a experiência de vocês pode contribuir muito para aquilo que a gente está descobrindo juntos, porque mais importante que isso é que nós não temos nenhuma decisão definitiva, mesmo dos tribunais. A gente está descobrindo junto como é que eles vão absorver tudo isso que foi levado. Quer dizer, o primeiro grande desafio, nós já tivemos outras questões mais superficiais levadas em relação a disputas federativas, mas é o primeiro desafio dessa monta, dessa magnitude que chega aos tribunais em relação a essa pandemia. Então, eu agradeço aí a atenção de todos e para que nós não fiquemos no monólogo, né, eu passo a palavra ao Leonardo para que ele medie aí, os nossos diálogos daqui para diante. Obrigado, Leonardo. Obrigado, professor. Eu agradeço pelas suas palavras. Eu queria passar para o Calejos. O Calejos mandou aqui no privado que queria falar. Eu vou liberar o teu som, Calejos. Acho que já está aberto aí, só tu... Isso. Bom, boa noite, professor. Uma satisfação imensa ter o senhor aqui hoje com a gente para falar dessa questão tão complicada, né, professor? Essa
essa discussão de competência, até falei para o Léo, eu gostaria de a gente colocar a situação que o Mato Grosso vivenciou. Já até falei um pouco sobre ela, né, em outro encontro, e colocá-la de novo até para que o senhor tenha noção do que aconteceu em relação às medidas, né? E o que aconteceu aqui em Mato Grosso? No início da pandemia, houve aquele medo generalizado, né? Fez com que vários municípios, mesmo não tendo ainda nenhum caso ainda, decidissem por adotar várias medidas restritivas, né? E naquele momento, né, o governador editou um decreto, e esse decreto ele previa alguns critérios, né, assim, mais técnicos e até racionais, assim, na tentativa, né, de colocar alguns critérios para que você pudesse adotar as medidas. E o que aconteceu? Naquele momento, o Ministério Público impugnou esse decreto do governador com uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, caiu para o desembargador Orlando Perry, e o desembargador Orlando Perry, e por que o MP fez isso? Porque na visão do MP era melhor deixar, vamos dizer assim, com as medidas para evitar a proliferação, né? A tese do Ministério Público era, o gestor ele pode evitar não só ele pode agir preventivamente no sentido de evitar que a população possa contrair a doença, né? E não apenas quando a situação já estiver grave. E aí, como o MP defendeu essa tese, ele entrou no tribunal, o desembargador Orlando Perry deu a liminar no sentido de que não competiria ao Estado de Mato Grosso dizer para o município, de forma obrigatória, que ele deveria adotar esta ou aquela medida, porque isso estaria situado na competência, né, de cada município decidir se adotaria ou não. O que aconteceu? A gente, a partir de então, né, ficou naquela situação. Bom, agora então vamos adotar, dizer que as nossas medidas são recomendatórias. E assim foi feito, editou-se um novo decreto com recomendações, praticamente com as mesmas recomendações que já tinham naquele decreto, dizendo, olha, se acontecer isso aqui, se você atingir um percentual X de ocupação, você adota essas medidas de acordo com o critério de alto, muito alto. E aí, o que aconteceu? Como houve vamos dizer assim, as empresas, os comércios ficaram fechados muito tempo, e aí ninguém estava mais conseguindo, né, manter esse isolamento, esse distanciamento. Os municípios, quando a coisa piorou, os municípios já entenderam que não dá mais para ficar fechado, porque eu vou acabar, a coisa vai se complicar para o outro lado, que era o lado da economia, né? E aí você tinha um decreto estadual dizendo que se a situação chegasse a um determinado nível crítico, o município deveria, né, recomendando ao município que fechasse, né? E aí o município dizia, não, eu não quero mais fechar porque eu não consigo mais fechar, que todo mundo vai quebrar. Então, aí neste momento, até na minha visão, de uma forma muito contraditória, né, o Ministério Público passou a dizer que o Estado deveria adotar um decreto que fosse impositivo. Inclusive, foi parar a imprensa, né, e o governador falou, não, você mesmo entrou na justiça, você mesmo falou para mim que eu não tenho como obrigar o município a fechar, o Poder Judiciário me disse isso, baseado, inclusive, nas decisões que o Supremo já tinha proferido, e aí ficamos nessa situação. Hoje há uma cobrança por parte do Ministério Público no sentido de que o Estado não está agindo, né, no sentido de tornar obrigatória as medidas, né? E aí é o que o senhor falou, perfeito o que o senhor falou, no sentido de que depois nós vamos pagar o preço de responder, né, cada um vai se defender no sentido de falar assim, olha, não era obrigação minha, né? Vai virar essa discussão, ela vai vir a posteriori. Isso que o senhor falou é perfeito, e é exatamente hoje o que a gente sente. Ninguém sabe direito ainda
o que é competência de cada qual, e a gente está numa situação assim, bem complicada. Essa ideia de você deixar para os municípios, né, ela é boa, ela preserva o equilíbrio, o pacto federativo, isso está na Constituição, cada qual tem a sua competência material e legislativa, né, para legislar sobre saúde pública, mas, ao mesmo tempo, a falta de uma unidade, né, ela também acabou prejudicando, a gente sente que acabou prejudicando, né? E aí, assim, hoje o Estado ele não quer mais entrar, primeiro, porque se ele entrasse nessa discussão, ele estaria descumprindo uma decisão judicial que ainda está vigente, né? O desembargador Orlando Perry já pediu pauta para o julgamento para ratificar essa liminar que ele deu monocrático. A gente não sabe o que ele vai decidir, se ele vai manter ou não a decisão dele. Acredita-se que sim, né? Mas hoje nós estamos vivendo esse momento. Isso que o senhor falou para mim foi perfeito. Eu fiquei pensando, falei, realmente, essa discussão de saber, né, quem vai responder pelo que ainda vai chegar, né? Bom, são essas considerações, professor, que eu queria fazer e dizer da minha enorme satisfação de assistir a sua apresentação e dizer que, e inclusive, convidar os colegas a fazerem um mestrado e a participar da sua disciplina, que é uma disciplina simplesmente fantástica, né? E, bom, é isso, Léo. Eu vou devolver a palavra para o professor Marcelo para fazer um apontamento, mas eu queria aproveitar e complementar com uma pergunta. Eu acho que você respondeu, professor, mas, sei lá, talvez consiga complementar com o que o Calejas falou. Como a gente poderia falar num federalismo de cooperação que funcionasse? Uma falácia, digamos assim, falar em federalismo de cooperação se no final das contas a gente, no momento de crise, tá bom que a situação é crítica, né? Então é muito mais difícil. Mas fora da crise, o federalismo de cooperação existe pontualmente a depender das coligações partidárias e coisas do tipo. Então eu não vejo como existir um federalismo de cooperação, senão em situações pontuais, quando lhe convém ou quando não convém, sem uma alteração constitucional, realmente, uma alteração da Constituição para impor o federalismo de cooperação. Então, ele não vai ser mais de cooperação, né? Então, eu queria, se o senhor pudesse falar alguma coisa desse sentido também, eu agradeceria. Deixa eu ativar o som, só um minuto. Pronto. Aceitou aí? Tem que aceitar você. Pronto. Calma que eu desativei, sem querer. Pronto. Bom, então, novamente, um prazer falar com o Calejas e agradecer as gentis palavras dele. Bom, tem uma música, acho que é do tempo do Calejas, não é do meu tempo, que dizia assim, se eu soubesse hoje, se eu soubesse naquele tempo o que eu sei agora, né? Essa pandemia e esse processo todo foi mais ou menos isso, né? Se a gente soubesse há 3 meses atrás o que a gente sabe agora, eu estou praticamente sem nenhuma atividade externa desde 15 de março. Eu voltei de Curitiba, cheguei em casa e não pude sair mais. Saio para coisas corriqueiras, como mercado e tal, mas de muita maneira estou restrito. E a gente vê que aqui no Mato Grosso a questão se agravou por abril, metade de abril, quer dizer, mais ou menos um mês. Como você disse, muitas cidades, e aí inclui-se a própria capital, fecharam comércio, fecharam suas portas e não havia, pelo menos hoje a gente sabe, talvez a mesma necessidade, talvez essa restrição, porque ela acaba em algum momento chegando nesse ponto que você levantou, que fica insuportável para a economia, fica insuportável para a saúde mental das pessoas, e daqui a pouco está todo mundo ligando o botãozinho dizendo, olha, eu vou enfrentar porque eu não aguento mais, né? Não aguento economicamente, não aguento do ponto de vista psicológico, não aguento por várias razões. Bom, mas aí é tarde. E aí eu vou puxar a fala do Leonardo. A gente tem esse costume, né, de tentar resolver tudo como se o direito de fato pudesse resolver tudo. E a Constituição aponta um caminho. Quando a gente fala do princípio do federalismo cooperativo, ele é o ideal.
a gente teria isso como ideal. A ideia é que você tivesse gestores, aqui não vou criticar especificamente A, B ou C, mas se você tivesse gestores nas 3 pontas, na União, no Estado e nos municípios, que dialogassem, que tomassem ações estratégicas em conjunto e que fizessem, de fato, a partir dos seus respectivos comitês, tomassem as melhores decisões. Eu não posso, vocês devem ter acompanhado o noticiário, ter decisões como aquela em que o município A determinou a flexibilização da abertura do comércio, o município B não, e o shopping ficava na divisa entre 2 municípios. Se nós quisermos pegar o nosso exemplo mais recorrente, como que eu diferencio? Será que o vírus sabe onde é a fronteira entre Várzea Grande e Cuiabá? É que ele para na ponte ali e diz, opa, peraí, agora eu vou entrar na Baixada, vou deixar para trás Várzea Grande ou vice-versa? Claro que não. Então, eu não tenho uma decisão que possa ser tomada de uma maneira A em Várzea Grande e B em Cuiabá. Mas eu tenho e tive, e a experiência nos mostra isso, situações diferentes, campos diferentes do país, em locais diferentes, localidades diferentes do país. E isso tudo não foi organizado, não houve diálogo, a ponto de gestor A xingar gestor B no auge da pandemia. A gente não está nem discutindo aqui como cada um encarou ou como cada um se coloca filosoficamente em relação à gravidade ou não da doença. Isso não está em questão. Não deve estar em questão, porque o Estado transcende isso. O Estado tem que transcender isso. Agora, quando tem um conjunto legislativo que é para ser relativamente claro, que propõe, olha, essa atuação pode ser feita em conjunto. O que eu vou diferenciar e o que eu vou prestigiar dentro da federação é que, para situações localizadas, hajam soluções localizadas. Mas isso mesmo, e aí tanto o Calejas quanto o Leonardo permearam isso mesmo não pode substituir, por exemplo, eu não chamaria de recomendação, mas uma determinação que o Estado poderia ter para que determinadas regiões, envolvendo 4 ou 5 municípios que são vizinhos, tivessem uma unidade de medidas. Porque não adianta o município A isolar, o município B flexibilizar, o município C colocar limites de entrada no município, o município D aceitar ou não utilizar a barreira sanitária. Então, e quando a gente fala, por exemplo, de obtenção de benefícios, a gente tem uma legislação hoje, decorrente de emenda constitucional, que fala em consórcios. Para realizar obra pública de grande vulto, você faz um consórcio. Para combater a pandemia, você sequer dialoga com o seu vizinho, seu município vizinho, dialoga com o governo do Estado. Eu acompanhei, ainda que à distância, a gente só tem acompanhado à distância, um apelo do secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, e eu vejo que é um apelo sincero, para que, chamando a razão, vários prefeitos municipais, eu conheço, não vou citar especificamente nomes, mas conheço gestores que montaram comissões ou comitês de saúde sem nenhum médico. Não há um médico. O comitê de saúde tem 3 representantes do comércio, um representante da OAB e do Ministério Público. Sequer a Defensoria Pública está presente nesse comitê. E aí, obviamente, que eles tomam medidas voltadas para os interesses que defendem, corporativos que defendem. E aí você não tem uma opinião balizada da saúde pública para orientar esse comitê. Então, você imagina isso multiplicado em 5.500 municípios. Então, quando a gente fala e defende aqui que a Constituição estabelece a repartição de competências, não se esquece, e esse discurso é muito importante ser retomado, que precisa haver esse diálogo, que esse diálogo é constitucionalmente colocado e que talvez, num amadurecimento
nessas decisões, seja do TJ Mato Grosso, seja lá do Supremo Tribunal, quando julgar o mérito, até como agora, para muitas situações, é pouco que se pode fazer. Mas para situações futuras, se leva em consideração essa exigência constitucional do diálogo, da cooperação. Porque se isso não for entendido também pelo judiciário, ele estará, na verdade, criando, aí sim, um cheque em branco para que os gestores possam atuar a seu bel prazer. E aí um fenômeno que eu queria me estender aqui, que a gente percebe, se não houve essa ingerência da União sobre os estados sobre os municípios, se foi reconhecida essa autonomia, que é própria da Constituição, você faz uma outra leitura no plano horizontal, desculpa. O executivo é premido muitas vezes pelo judiciário, o Ministério Público demandando, a Defensoria Pública demandando, como o SOI é da sua competência, mas juízes sobrepondo a decisões administrativas, seja por necessidade, ocupação de vácuo de poder, como a gente sabe disso, né? A judicialização ela tem como reflexo desse fenômeno exatamente a ocupação de vácuo de poder, mas não só ocupando o vácuo de poder, mas também corrigindo atuações administrativas em razão de omissões, ou mesmo em razão de contradições. Então, por exemplo, nós estamos enfrentando, se não me engano, na cidade de São Paulo, não, agora me fugiu qual dessas cidades, que está proibida pelo Poder Judiciário de tomar medidas de flexibilização. Quer dizer, o Judiciário chamou para si uma responsabilidade, aí a gente não está mais nem falando de pacto federativo, que entendeu que houve um erro de avaliação e, na verdade, chamou para si a responsabilidade. Resultado, se cada juiz de cada comarca passar a rever os atos tomados como decisão pelos seus prefeitos, nós teremos um fenômeno que será bastante curioso. Nós teremos municípios definindo contrassenso a Estado, Poder Judiciário cassando decisão de município e, portanto, a população, nesse meio tempo, não sabendo a quem, de fato, ouvir para se preservar e para ter a sua saúde garantida. Eu não estou criticando o Judiciário no sentido de tomar decisões, mas estou dizendo o seguinte: se não houver um grande diálogo para a gente sair disso um pouquinho melhor do que o quadro que se apresenta, nós vamos ter realmente que aprender de uma forma muito difícil. E eu volto a dizer, falta um comando central e uma unidade de atuação, e falta também para o Supremo Tribunal Federal, para os tribunais de justiça, para os juízes, uma maior compreensão desse fenômeno amplo e não exclusivo. Eu lembro que uma das discussões que chegou a permear todo esse processo era da sobreposição do direito individual de locomoção sobre o direito à saúde coletiva. Quem tem razão? Não é quem tem razão, é em que momento alguém tem razão. Porque em algum momento eu vou ter que defender também a livre circulação. Mas será que é nesse momento? E aí, se eu não vou defender essa livre circulação, qual é a fundamentação para eu dizer? Eu tenho que deixar bem claro para a população por que é que ela não tem livre circulação. Então, e por que ela não tem, e o munícipe da cidade vizinha tem. Né? Então, você veja que surreal isso. Só para finalizar essa fala, meu filho mora em Barra do Garças, faz a Universidade Federal lá. Estagia em Aragarças, que é Goiás. Na cidade dele tem praticamente um lockdown, porque no momento estava... Ele atravessa a ponte e é obrigado, pelo estágio dele, a trabalhar presencialmente. Quem tem razão? Então, essas respostas, infelizmente, parece que a gente só vai ter quando acabar essa pandemia, e aí nós vamos ter que nos debruçar, todos nós que estamos debatendo aqui, para fazer previsões do que já aconteceu.
gente vai ser aquele astrólogo de fatos anteriores, aquela pessoa que adivinhou aquilo que já aconteceu. É uma pena. Passo a palavra, então, para o Dr. Rodrigo, que se inscreveu. Rodrigo, está por aí? Liberar teu som. Liberado, eu acho. Pronto. Liberado. Liberado? Acho que tá. Boa noite a todos, boa noite, professor Marcelo. Né? Minha pergunta, ela é uma pergunta e algumas colocações, ela tem, na verdade, sentido com uma colocação logo na primeira parte da nossa aula, que é algo que me preocupa bastante nesse momento de pandemia, e está muito até às vezes no plano político, até às vezes mais do que no jurídico. Mas é uma colocação que é o seguinte, o questionamento de o que significa refundar a Federação Brasileira no que diz respeito à questão de competências. E essa minha pergunta, ela vem num contexto atual em que eu me preocupo principalmente com... Tivemos 2 ações no Supremo, um mandado de injunção e acho que uma ADI questionando o poder moderador das Forças Armadas, né? Justamente numa ideia de que o Supremo não poderia dar a última palavra, eu acho, né? E isso vai muito com relação à questão das competências e como o Supremo vem dado algumas decisões, estejam certas, estejam erradas, concordem ou não. E quando se fala em refundar a federação, e eu vejo, vamos dizer assim, ressuscitar a ideia de um poder moderador nas mãos do Exército, me preocupa um pouco essa questão de, claro, ele está no plano horizontal das competências entre os 3 poderes, mas isso obviamente descamba no momento atual para a ideia da federação, ou seja, o que cabe a cada ente realizar dentro do arcabouço que nós temos ali da Constituição, que obviamente ela não vai ser completa, ela vai precisar de uma completude, seja por meio de legislação, seja por meio de decisões judiciais, tanto até no próprio começo da aula a gente tem um tribunal constitucional com a atribuição, com a competência de cuidar dos conflitos federativos, e a gente percebe que muito mais, acho que no plano político, como foi toda a exposição da aula, pelo menos no meu sentir, em que o que nós temos é muito mais um problema de que maneira conduzir os problemas da pandemia, em que nós temos um governo central que tem uma ideia completamente divergente da ideia dos estados e de muitos municípios, e esse conflito que é muito mais, acho que no meu sentir, político, do que jurídico, na verdade, né? Então, essa que é a minha grande questão, assim, o que é que significa refundar essa ideia da federação no que se diz respeito a essas questões de competência, né? Bom. Deu? Bom, boa noite, doutor Rodrigo. Bom, inicialmente, com relação a essa questão do 142, essa interpretação é uma aberração, não há fundamento algum para ela já foi enfrentada há muito tempo pelo próprio Supremo Tribunal Federal, não há poder moderador, já não havia na Constituição de 67, aliás, não havia em nenhuma Constituição republicana, mas isso já foi enfrentado, se não me engano, pelo Moreira Alves, lá por 81, se não me engano, numa decisão, onde ele já disse claramente, não precisa, é sempre bom dizer, mas não existe esse papel para as Forças Armadas, isso de quando em quando aparece, a gente não pode falar em intervenção militar constitucional, isso é um absurdo. Quando eu me referi à questão da refundação, eu estava dizendo exatamente no que tange a essa disparidade entre o poder central, essa concentração, especialmente de recursos do poder central, e, ao mesmo tempo, uma repartição de tarefas que são dadas aos estados e municípios, de modo que
a própria execução, ou execuibilidade dessas tarefas demanda, muitas vezes, de uma espécie de subserviência dos estados e municípios em relação à União. Então, é nesse sentido apenas. Quanto a esse caso específico da pandemia, se nós observarmos que os recursos que a União aprovou, como créditos suplementares e tal, para ajudas não só diretas aos estados e municípios, mas também de modificações e ajudas às pequenas empresas e tal, todas elas foram concentradas na União. E aí você não tem uma articulação, e aí você tem razão, a questão é especificamente do aspecto político. Uma articulação, na verdade, você fica à mercê. Então, essa é a minha crítica em relação ao Pacto Federativo, que é essa excessiva concentração de recursos e da distribuição desses recursos por parte da União e, ao mesmo tempo, uma série de delegação de tarefas que a Constituição estabeleceu para estados e municípios que não conseguem fazer jus, não conseguem fazer frente a essa repartição. Mas nada em relação a uma diminuição de poderes ou a alguma coisa que permita que outro elemento, como as Forças Armadas, possa, de alguma maneira, intermediar. A última palavra tem que ser do Supremo, tá? Isso está na própria essência do federalismo, e aí a crítica a decisões do Supremo a gente recorre, mas eu não tenho outro órgão. E aí a colegialidade do Supremo, e aí eu posso fazer algumas críticas que não vai ter espaço aqui, a forma de indicação, se é possível não ter mandato para ministro do Supremo, se o papel do Senado Federal não precisaria ser revisto, talvez aumentar o quórum para aprovação, isso talvez não passe por uma modificação da Constituição, mas uma modificação de postura do Senado Federal. A gente está prestes a ter, pela primeira vez, uma indicação de um ministro do Supremo por um governo que não tenha simpatia de todos os agentes políticos do Senado. Então, pode ser que nós vejamos pela primeira vez realmente um debate nessa. Nós tivemos algo semelhante com o ministro Fachin, mas pode ser que dessa vez a gente tenha um debate no nível que é feito nos Estados Unidos, quando a indicação não é de agregação. Então, doutor Rodrigo, o que me leva a falar dessa refundação, e não é o momento agora, eu apenas citei isso no contexto geral, é exatamente essa assimetria, quer dizer, muitos recursos na mão da União, uma centralização e, ao mesmo tempo, uma descentralização de tarefas. E leva em conta também uma centralização legislativa, quer dizer, há muita competência privativa nas mãos da União, que poderia, de alguma maneira, ser dialogada nessa construção com os estados e também com os municípios. Mas isso é um projeto muito mais amplo, não é o grande problema agora. O problema não está no Pacto Federativo nem na Constituição. O problema está na não observância, e aí você tem razão, na não observância política do momento em que a gente está enfrentando. Ou seja, a gente transformou uma guerra de protagonismos, ou de tentativa de protagonismos, uma situação que deveria ser de união de forças. E como eu disse ao final da minha fala, que o Calejos retomou, nós vamos ver essa guerra ao inverso. Depois que acabar isso, nós vamos ver uma guerra de entes federativos tentando tirar das suas costas essas responsabilidades. Tá? Não sei se respondi, mas te agradeço. Tranquilo, Rodrigo? Quer fazer alguma intervenção ainda? Tá bom, né? Antes de passar para o Vitor pediu para falar, professor Marcelo e os colegas, se não tiverem visto uma sabatina ainda de um ministro, eu indico muito a da Rosa Weber. É bem interessante, bem engraçado até. Quem estiver tranquilo, assim, querendo se divertir, bota no YouTube e vê a sabatina da Rosa Weber, que é aquele momento que você tem vergonha alheia, é aquele lá. Passo a palavra para o Vitor Cortez.
Opa, boa noite. Professor, minha pergunta é sobre a questão da competência. E já que o senhor falou em refundação, eu queria saber a opinião do senhor sobre ampliar a competência legislativa dos estados. Eu faço essa pergunta porque hoje a gente tem uma competência privativa da União extensa, a gente tem uma interpretação generosa do que é interesse local, e, enfim, o que sobrou de competência legislativa para os estados? Sobrou só discutir estatuto de servidor? Na opinião do senhor, o senhor acha que essa competência legislativa dos estados ela foi muito achatada? No caso de uma refundação, seria o caso de ampliar? Entendi. Vitor, boa noite. Estão me ouvindo, né? Bom, quando eu falo, isso dá um assunto para nós ficarmos a noite inteira, mas quando eu falo dessa refundação, passa por isso também. Passa por essa concentração de competência privativa, e ela tem razões históricas. A gente nunca teve, de fato, um federalismo naqueles moldes de descentralização política. A gente está falando de reproduzir nos estados, em alguma medida, a máquina burocrática que tem na União, e aí, no fim, acaba também sobrando nos municípios. Mas quando a gente fala de atuação fora do âmbito tributário, talvez, e fora do âmbito orçamentário, financeiro, fica muito pouca coisa para o Estado em termos de responsabilidade legislativa, em termos de autonomia legislativa. Não sei se o Estado brasileiro tem aí esse avanço de debate, por exemplo, para tratar de questões como contratos, que está lá no direito civil, questões talvez até de direito penal, embora a execução penal seja possível. Aquele parágrafo 1º do artigo 22, que fala de possibilidade de lei complementar delegar a atuação dos estados, quase absolutamente não utilizado, raríssimas vezes foi utilizado. Mas é uma inquietação que eu tenho de nós dependermos essencialmente do Congresso Nacional e, muitas vezes, do presidente, através das medidas provisórias, para pensar em inovação legislativa. E pensar se realmente, com as nossas desigualdades sociais e regionais, nós deveríamos ter toda essa legislação das competências privativas concentradas na União. Então, eu acho válido discutir isso. Não sei em que âmbitos isso seria possível, né? Se nós teríamos essa maturidade suficiente para discutir também no âmbito dos contratos, no âmbito das relações comerciais, etc., mas precisa se debater. E eu insisto, quando eu falo da refundação, é porque há uma simetria, há muita concentração de competência tributária e de arrecadação tributária na União, tarefas esparsas definidas para os estados, e não há correspondência, senão a partir das famigeradas emendas parlamentares, a partir daqueles repasses que dependem do cronograma do próprio chefe do executivo. Então, a gente tem muita dificuldade. Eu acho que vocês os procuradores devem sentir muito mais isso do que eu possa imaginar como alguém de fora, para verificar como é possível gerir um Estado hoje engessado pela Constituição Federal, pela legislação federal, pelo espaço de atuação do município, e a gente premido no meio com a chamada competência residual. Eu acho que isso é um problema e o debate teria que ser mais avançado do que a gente tem para esse espaço aqui. Obrigado. Bom, pessoal, não tenho mais inscritos aqui no chat. Se alguém tiver interesse em falar, diga agora, ou cale-se para sempre. E assim, antes de passar a palavra para as suas palavras, para o seu encerramento, professor, eu, de novo, agradeço pela sua presença e agradeço mais ainda pela obra que você tem feito, você está idealizando para fazer em homenagem ao professor Carlão,
que eu não conheci, mas dá o nome à escola que eu dirijo. Então, é de total interesse que a Escola da Advocacia Pública da Promate participe de tudo. Já me coloquei à disposição para você e vamos participar juntos. Se Deus quiser, algum procurador, pelo menos, aí com um artigo também nesse edital, você vai lançar um edital, né? Espero que dê tudo certo e a gente vai estar junto nessa empreitada. Parabenizo você também pelo... Eu achei que você era amigo do Carlão, então significa mais que isso, porque você conheceu ele pouco, não teve tanta... Significa mais ainda do que significava já para mim, porque, na verdade, é reverência mesmo, é mais do que amizade, entendeu? Então, eu parabenizo por isso em nome de todos aqui, principalmente dos colegas mais antigos que devem conhecer e devem estar se sentindo homenageados também, de certo modo. Então, com isso, eu, mais uma vez, digo obrigado por você, por ter vindo aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades de discutir, de debater. E assim eu passo a palavra para você, para suas palavras finais, seu encerramento. E assim a gente pode seguir com as discussões nos outros âmbitos. Eu que agradeço a todos, agradeço as perguntas. Eu acho que o debate realmente ajuda a jogar a luz, né? A gente fica muito feliz. Eu conversei hoje com o Carlos Monteiro, que é filho do Carlão. Ele também ficou muito feliz com a homenagem. Como você disse, eu o conheci por poucos dias lá em Curitiba e depois... mas eu me sinto, de alguma maneira, herdeiro, porque eu ocupo a cadeira dele, não só lá na faculdade, a cadeira de Direito Constitucional, mas na academia de Direito aqui de Mato Grosso, eu ocupo a cadeira que ele é patrono, cadeira número 2, cujo patrono é o professor Carlão. Mas eu quero, de novo, agradecer o convite da Promate, agradecer o seu convite, eu sei que essa é uma ideia sua, agradecer o Calejas, aí, que eu estou matando saudades aqui de vê-lo, todo mundo que, embora à distância, infelizmente a gente não consegue ver todo mundo, né? Mas dizer que eu fiquei muito feliz. A gente, ainda que a distância, ainda que a frieza dessa plataforma, a gente consegue sentir aí o calor humano de todo mundo que está interessado em melhorar o país, melhorar. A gente está aqui, afinal de contas, na quarta-feira, 8h30 da noite, discutindo algo que talvez nem passe pela cabeça dos nossos governantes aí, que infelizmente não tem essa disposição. A gente precisa levar isso para eles, a gente precisa fazer com que isso chegue de alguma maneira, e eu acho que nós somos de fato o caminho, através dos artigos, através dos seminários, através desses debates, das nossas ações. Então, eu espero uma excelente continuidade desse seminário, dessas jornadas que vocês têm, e fico aí à disposição de vocês, nos meus endereços, nas redes sociais. Aí. A gente está acompanhando tudo isso e esperando que isso vá passar e a gente possa se encontrar pessoalmente. Tá? Um forte abraço a todos. Obrigado a todo mundo também pela atenção. Amanhã a gente não tem aula, tá, gente? Amanhã, dia 9, não tem aula desse curso aqui, mas tem uma aula com o Pedro, uma aula da PGE, na verdade, do Centro de Estudos da PGE, com a escola, uma parceria, e o Pedro que vai conversar com a gente sobre o sistema, sobre o PGNet, e o Pedro já disse que não é uma palestra só para os velhos, tá? O povo está dizendo, não, é só para o povo velho, não é para o pessoal mais antigo. Tem muita coisa que o Pedro vem me dizendo todo dia e que certamente vai ajudar todos dessa classificação aí, velhos, novos, mais velhos, mais novos, e é uma coisa para a PGE toda, eu acho que vai ser interessante. Obrigado, professor Marcelo, obrigado a todo mundo e boa noite a todos. Até amanhã, nesse curso do Pedro, e nesse curso aqui, terça-feira que vem, com a Fabiana Del Padre Tomé, falando de prescrição e transação tributária. Tchau, boa noite.